Olá, mamães e futuras mamães! Sejam muito bem-vindas ao canal. Eu sou Cíntia Oliveira e hoje eu vou falar sobre o papel do pai na maternidade, desde o período da gestação até o nascimento do bebê e durante a sua criação. Então vamos lá? Hoje eu tenho duas pessoas para participar do vídeo. Chamei o meu marido, Paulo Costa, e o meu filho também está participando aqui, Gustavo. Nós vamos falar um pouco como é o papel do pai. Muitas vezes, quando a gente tem a família, que o filho nasce, alguns pais parecem que ainda não amadureceu, parece que ainda não despertou para a maternidade. E a gente sabe que cuidar de um bebê é responsabilidade de ambos. Quando a gente decide ter um filho, tanto o pai como a mãe têm responsabilidades. A mesma importância que a mãe tem para um filho, o pai também tem. E às vezes os pais eles não despertam, eles parecem que ainda estão ali como se fosse um outro mundo. Ah, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. A mulher, quando ela teve o filho, ela também não sabia e ela teve que aprender. Então o pai, ele também é necessário que ele aprenda, afinal o filho é de ambos. E a gente vai falar um pouco sobre esse universo. Seja muito bem-vindo ao canal, Paulo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vamos falar um pouco como é o nosso relacionamento com o Gustavo, né? Como a gente divide as funções, como que funciona. Então assim, o pai, ele é importante desde o período da gestação. Quando a gente descobre que está grávida, é um novo mundo para a mulher. E o pai já começa a função dele ali, né, Paulo? Como no início, desde a questão de apoiar, quando a mulher descobre a gravidez e ela tem aquele momento de fragilidade, muitas passam mal, muitas vezes a gente está num momento difícil ali, então o papel do pai já entra aí desde o momento que ele começa a apoiar. Paulo sempre foi muito presente desde a época da gestação, sempre me apoiou, sempre buscou formas de me ajudar, porque eu passei muito mal no início. No início nem sempre ele era assim. Não era, Paulo? Paulo, como é que você vê o pai durante a gestação? O que você acha que você fazia que fazia diferença para mim durante a gestação? É bem interessante. Primeiramente eu queria dizer que estou muito feliz de estar participando do seu canal. Obrigada. Né? Como você também está nos assistindo aí. E o momento da gestação da mulher é um momento muito delicado, né? Porque a mulher passa por muitas mudanças, né? Tanto físicas como mentais também, porque fica muito mais sensível. Então a mulher nesse momento ela fica muito mais sensível e qualquer coisa que você fala, né? Que os homens falam, a mulher já pode internalizar aquilo, ficar chateada, né? A forma como fala, né? Então no início eu senti muito isso, né? A mudança de comportamento, não só eu, né? Mas as pessoas que eu comentei também que passaram por esse momento com a esposa, sentiram uma mudança muito grande de comportamento ali. Então é importante para o pai entender isso, né? E apoiar também esse momento, dar forças, né? Entender, até no começo, uma coisa bem engraçada que você, quando ia comer, comia bem pouquinho, ficava com enjoo, e eu disse, tem que comer, não existe que comer só isso. Ele se irritava no início. Como é que o menino vai se sustentar desse jeito, vai crescer bem, na minha cabeça, né? Precisa de nutrientes, o menino crescer bem. Só que ela muitas vezes não tinha vontade de comer e quando comia, enjoava, né? E ele não estava passando por esse momento, por essa situação de passar mal, ele não sabia a intensidade com que eu estava sentindo. Então, no início, ele falava para eu comer, porque ele pensava no desenvolvimento do bebê, né? Só que eu não tinha como comer. Até que ele começou a entender, a gente conversou muito, né, Paulo? E aí, nesse momento, foi na primeira consulta, né? Que a gente foi com a ginecologista. Aí ela falou que muitas vezes é normal da mulher não obrigasse a mulher a comer, porque ela ia comer o que sentisse vontade naquela hora. E aí foi que eu entendi, né, da importância de você apoiar justamente a sua esposa nesse momento.
E ela mesma falou também, né, que olha, você precisa comer, não vai comer só besteira, mas vai ter momentos que você vai querer comer alguma besteira mesmo. Que é normal, o que vai descer. É o que vai descer. E outras vezes você não vai conseguir comer a comida realmente saudável, mas é importante às vezes você buscar outras comidas, né, que possa ser nutritivas também. E aí foi que a gente começou a pensar mais, não dá pra comer carne, porque carne é enjoável. Aí, frango também, aí outras alternativas que pudessem nutrir, né, o bebê naquele momento. Então assim, o pai ele é importante desde esse momento. O Paulo ele sempre foi muito presente e desde o período gestacional ele participou das consultas quando dava. Então uma das dicas é os pais participarem também das consultas quando possível, né? Porque a gente sabe que tem famílias com rotinas diferentes. Muitos pais trabalham o dia inteiro, mas sempre demonstrar interesse. Afinal, o filho é de ambos, então o interesse tem que partir de ambos, né? Isso, Paulo? Sempre que possível, né? Aos pais que estão nos assistindo aí, é importante você estar presente, porque a gestação muitas vezes ela é desconhecida, né? Como foi no nosso caso, foi o primeiro filho, né? O Gustavo foi o nosso primeiro filho. Então, tanto era desconhecido esse mundo para mim quanto para ela. Então, o que é que a gente fez? A gente foi junto para quê? Para aprender sobre esse universo, como que funciona, né? Porque qualquer coisa, às vezes o pai diz, não, mas isso é função da mãe, não é. Porque às vezes se acontecer alguma coisa a mãe fizer errado, você também é responsável, é corresponsável, né? Por quê? Porque você não estava lá presente, você não tinha orientado, né? Então é importante você estar presente para ter esse cuidado. E acompanhar com ela. Então, assim como a mãe estuda e se prepara para uma maternidade, o pai também tem que se preparar, né? Entender o papel dele, que ali já não é mais só ele, é ele, a esposa e o filho. Entender que ele faz parte e é importante a presença dele. E é importante as atitudes que ele toma durante a gestação e também após o nascimento do bebê, principalmente quando o bebê nasce. Um pai que não se responsabiliza durante a gestação, é cada vez mais difícil ele tornar-se responsável quando o bebê nasce. Oh, meu Deus! E é importante você entender também que quando você é pai e você é mãe, essas coisas vão acontecer, ó. Ele tá desse jeito aí, brincando, né? Ele quer alguma coisa e você tem que sempre levar na esportiva, né? É uma coisa que vai acontecer. Então é importante o pai, desde a gestação, estar junto, né, com a mãe, nos momentos de exames, tá? Você vai perceber que ela vai mudar de temperamento, mudar de comportamento, tá? E aí depois, quando o filho nascer, a mulher também está muito delicada, então você também tem que ter atenção a isso. Muitas vezes coisas que você fazia vai deixar de fazer, e normal que isso aconteça, né? Por quê? Porque é uma transformação realmente que a mulher passa, e realmente só sabe quem passa, né? Toda essa transformação no corpo. Muitas vezes eu até brincava, né? Assim, eu olhava pra Cintia assim à noite, né? Ela dormindo e eu vendo com o barrigão lá, dormindo, e eu ficava pensando, caraca, como a mulher muda, né? Tipo, passa toda a transformação e depois tem a parte de repouso. E o homem não, pra nós, homens é mais fácil, né? Esse momento é mais fácil porque toda transformação quem sente é a mulher. Nós sentimos por tabela. Né? Porque a mulher muda, então a gente também, de certa forma... Vocês sentem o que a gente muda, né? O comportamento em relação ao nosso dia a dia, o nosso comportamento antes de ter o bebê, né? Como é que a gente se relacionava, isso também muda. E depois também você tem que ter esse entendimento, né? E que isso faz parte. Faz parte, mas tudo compensa muito quando você vê o resultado. Né? Essas coisinhas lindas. Você diz, pô, valeu a pena. Graças a Deus por isso. Né, porque ocorreu tudo bem, e se você, pai que está nos assistindo agora, ou mãe que está nos assistindo, está no momento de gestação, essa etapa vai passar, é difícil mesmo, tá? Mas tudo que é bom na nossa vida tem um momento de dificuldade para a gente poder conquistar aquilo, e o filho não é diferente, né? Vai ter esse momento também de dificuldade, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, tá? E o papel do pai não é somente apoiar na gestação. Quando tem o bebê, qual o seu papel? O seu papel também é ajudar, né? Importante também entender que, por exemplo, licença maternidade não é férias. Muitos pais acham que a mulher está de licença maternidade, ela é a maior função do filho, de cuidar do filho. Não, gente, não é férias. Ela está ali se dedicando intensamente, é um bebê, tudo novo, uma rotina nova, é tudo muito novo para a mãe e para o bebê. E tá gostoso, né? Daqui a pouco ele come o seu dedo.
E uma coisa muito interessante, pessoal, você precisa entender também. Quando você tem um filho, você vai entender o significado da palavra doação. Verdade. O que é doar? É você doar e você não vai receber nada em troca por enquanto. Aquele amor que você vai realmente sentir, mas você vai fazer tudo por ele. Ele depende exclusivamente de você, né? De você pai e você mãe, os dois, tá? Então, os pais que muitas vezes não entendem a responsabilidade de que é ser um pai, né? Às vezes quer só ter o filho e colocar no mundo, isso não é pai. O papel do pai é o quê? É você ter o menino, é você cuidar dele, é você prestar assistência financeira, prestar assistência emocional, porque a criança, ela precisa do papel do pai presente, ela precisa ver o modelo de regras do pai, porque o que acontece muito, se não tem esse modelo do pai presente, acontece da criança crescer e se tornar um adulto que não respeita as regras e carente de regras, entendeu? Quando a gente vai pegar as taxas há pesquisas feitas no presídio, assim, esse é um dado bem relevante, eu publiquei isso até no livro. As pesquisas comprovam que as taxas de presos nos presídios brasileiros, muitos deles, a grande maioria, apresenta uma falta de assistência da família, presença do pai e da mãe na infância para entender que precisa respeitar regras, que é para a pessoa sentir que é amada. Então às vezes a pessoa acha, o bebê não sente, não sente. Sente, desde a gestação, desde a gestação ele já está sentindo o amor do pai e da mãe, né? A importância da gente validar a criança, de elogiar ele, né? De amar, porque quando ele vai crescer um adulto saudável. Verdade. Quando tem essa coisa do pai e da mãe, isso é muito importante. Tá? E não é tipo só a mãe que vai dar esse amor, não. Como o Paulo está falando, o pai ele é essencial também, precisa disso. E uma coisa que os pais precisam entender, que eu acho que é um ponto-chave, muitas vezes a mãe, ela sim é a cuidadora em tempo maior, né, de tempo integral. Geralmente é a mãe que cuida mais do filho, porque o pai sai para trabalhar, a constituição familiar é meio que assim, ou o pai trabalha fora e passa o dia fora, chega às 6, 7 horas da noite, né? Ou então os pais que trabalham em casa, mas também estão trabalhando, geralmente é a mulher que passa mais tempo. E aí, geralmente os pais que trabalham fora pensam o seguinte, não, ela que está em casa, ela que tem mais tempo com a criança e não dá valor ao trabalho que a mulher está desenvolvendo, porque ela não está trazendo retorno financeiro. Mas, gente, o retorno emocional que ela está trazendo para essa criança, de cuidar dessa criança, isso aí não tem explicação, tá? O pai, ele sai para trabalhar fora e vai gerar renda financeira. A mulher que ela decidiu cuidar do filho, ela não está trazendo retorno financeiro, mas ela está trazendo um aporte para a família. Quando a mulher cuida da casa e tem uma casa organizada no possível, né? Porque nem sempre com uma criança pequena é normal você ter uma casa sempre limpa, sempre organizada. Mas ela está cuidando daquela família, ela está cuidando daquela criança, ela está desenvolvendo o papel de mãe, que é cuidar do filho, desenvolver aquele filho. Então, isso é tão importante quanto o retorno financeiro que o marido traz para dentro de casa, não é, Paulo? Extremamente importante. As pessoas às vezes têm essa questão de valorizar mais uma coisa do que outra. Valorizar mais o dinheiro do que a mulher que ficou em casa cuidando do menino. Não tem isso. É muito importante, tá? Que nenhum valor financeiro que você vai ganhar vai compensar o estrago na sua família. Então é muito importante você ter esse entendimento que a família é a base, né, de construção de tudo que você vai fazer. Tem que dar o apoio para o seu filho, porque se você não der o apoio, não ensinar para ele o que é certo, o que é errado, é a sociedade que vai ensinar. Então, muitas vezes a sociedade não vai ensinar uma coisa boa, entendeu? Não ensina com carinho e amor que o pai e uma mãe ensinam, né? Você só é a pessoa que você é porque o seu pai e a sua mãe te ensinou muita coisa, né? Nós somos reflexos do nosso pai e da nossa mãe. Filhão. Não olha não, amor. Então, assim, o pai, ele precisa entender que a mulher que abdica do trabalho para trabalhar em casa é um trabalho tal qual o dele, que traz retorno financeiro. Então, pais, entendam isso, certo? É importante para a constituição familiar. E uma coisa deixar claro também, sim, é que sempre vai existir atritos, né? Tipo assim, você às vezes a mãe tá cuidando do filho o dia inteiro, o pai chega do trabalho, a mãe queria um pouquinho só que o pai ficasse com o menino, né? Por quê? Porque vai você
qualquer pessoa que está nos assistindo agora, vai você ficar com a criança o dia inteiro? Isso é trabalho também, porque você está ali somente à disposição dela, né? Entendeu? Então tem que estar cuidando sempre, alimentando e tal, brincando, tem que estar totalmente atenção. Então isso também é desgastante, com certeza. E o que acontece? Às vezes a mãe quer que o pai fique um tempinho, ou o pai quer que a mãe fique um tempinho e não fala. Quer que o outro adivinhe. Deduza. E não vai adivinhar. Ninguém tem bola de cristal, entendeu? Então você tem que, quando tiver algo ruim, tá doendo no seu pé, tá doendo, tá incomodando, tá apertando o sapato, fala pra pessoa. Entendeu? Ó, tem como você fazer isso que tá assim. Então o diálogo sempre vai ser a melhor opção, tá? Para que vocês possam criar o filho de vocês bem, saudável e que não afete o relacionamento de vocês, entendeu? Porque esse trabalho a mais, ele não seja um trabalho só de um, mas seja dos dois. De ambos, é verdade. Eu tinha muito isso. Às vezes eu queria que Paulo me ajudasse em algo e aí eu não falava, ficava de cara feia. E aí não resolvia o problema, ele não adivinhava o que eu queria e a gente ficava com mal-estar ali, né? Até a gente conversou muito e ele dizia, você tem que me dizer, você quer que eu fique com o Gustavo nesse horário? Me diga. Então assim, Paulo ele trabalha em casa, trabalha de home office, mas nem por isso a todo momento eu tô, Paulo, pega o menino, Paulo, faça isso. Não, a gente estabeleceu combinados. Isso é muito importante, você estabelecer combinados. Então, ele tem os horários dele, ele fica com o Gustavo, ele dá banho em Gustavo, ele troca a fralda. É um pai como deve ser. Muitos pais não querem, não sei trocar a fralda. Aprende, gente. Não sei dar um banho. Aprende. Você é capaz de aprender. O pai ele precisa ter as mesmas funções da mãe, de cuidar do filho. Óbvio que a responsabilidade maior da mãe, a mãe é que amamenta, a mãe é que fica mais tempo, a mãe tem uma carga maior, mas o pai ele precisa estar presente, ele precisa auxiliar, dar um suporte muito bem para aquela mãe, para que ela consiga estar sempre motivada e não se estressar com o filho. Uma mãe que ela tem um suporte do marido, que tem um pai que cuida tão bem quanto ela é mais difícil ela estar estressada, ela estar irritada, ela consegue cuidar melhor do bebê, cuidar melhor do filho, né? Então, gente, é basicamente isso. Você tem que analisar a sua rotina e a do seu marido. Por exemplo, o seu marido ele passa o dia fora, sai às 7 da manhã, chega às 6 da noite. Óbvio que a mulher, se ela abdicou por trabalhar, não trabalhar fora, cuidar do filho, ela vai ter um tempo maior. Mas quando o marido chegar em casa, nada impede que ele fique ali 1 ou 2 horas enquanto a mulher toma um banho, relaxa, enquanto a mulher faz alguma coisa para si, tá? Ou então, ambos trabalham fora. Se ambos trabalham fora, ambos têm que dividir a responsabilidade com o filho, né? Então, se o marido e a mulher saem 7 da manhã e ambos chegam 6 da noite, é normal que à noite eles revezem. Então, por exemplo, se o bebê ainda mama mamadeira, uma hora a mulher acorda, na outra hora o homem acorda para dar. Agora, se a mulher só amamenta, se ela só amamenta, por que o homem tem que acordar durante a madrugada também, né? Então, assim, não faz muito sentido. Algumas coisas vocês têm que... E até foi uma coisa que a gente percebeu isso, né? Sim. No começo, pessoal, a gente tinha naquela de, eu vou acordar também, acordava todo mundo, né? Acordava eu e Cíntia, e eu ficava lá sentado na cama esperando ela amamentar. E no outro dia, eu não conseguia produzir o tanto que eu produzo quando eu durmo bem, né? Qualquer pessoa é assim. E no outro dia os dois cansados. Só que ela poderia dormir enquanto o bebê dormia, né? Tinha aquelas atividades, mas eu tinha as obrigações que tinha que fazer na empresa que não tinha como descansar. E a gente, será que tá fazendo sentido isso? Será que não é melhor você ficar à noite, né? Amamentar, deixar ela descansar para o outro dia produzir mais, porque, claro, é o casal, então se produz mais, o casal que ganha, não é só um que ganha. Então, a gente chegou nesse consenso, né? No nosso caso, foi mais interessante. Inteligente. Foi mais inteligente porque a gente conseguiu manter uma produtividade, um ganho financeiro que talvez não tivesse caso tivesse os dois cansados. Entendeu? Porque eu optei por não trabalhar, eu optei no primeiro ano de vida de Gustavo de cuidar, então assim, eu não trabalho fora. Mas é o que ela fala, eu sempre digo, isso aqui que a gente está fazendo para vocês, ela não considera como um trabalho, mas é um trabalho, por quê? Dedica tempo para isso. É verdade. Quanto tempo você passa para poder produzir conteúdo para o pessoal? Quanto tempo você se dedica por dia para poder trazer uma maternidade mais leve, mais responsável? Entendeu? Então isso é um trabalho, mas o que foi que ela fez? Ela entendeu a necessidade que ela tem, como ela poderia ter um trabalho diante da situação que ela tinha. Então isso foi uma jogada, né, que fez com que você,
conseguisse produzir, porque isso aqui, eu reafirmo, é um trabalho, não deixa de ser. Precisa de um esforço para estar aqui. É verdade. Mas assim, no início, eu abdiquei de tudo, né? Eu só era exclusivo de Gustavo. Então, eu não trazia questão financeira. Já a parte financeira era com o Paulo. E aí a gente entrou nesse acordo. Eu disse, não, eu vou me dedicar com a criança, com o Gustavo. Quando ele tem tempos disponíveis, ele me ajuda, dá banho, troca fralda, faz tudo. E eu vou ficar nesse tempo maior. Foi um acordo. E ele passa a noite dormindo, só eu que amamento, acordo à noite. Mas quando eu quero dormir durante o dia, eu também consigo. Então, assim, é um acordo que o casal tem que fazer para que ambos tornem a maternidade mais simples. E lembrar que não existe certo e errado, tá, pessoal? Existe que vocês vão aplicar. Se os dois produzem com a mesma, trabalham na mesma empresa, por exemplo, vocês podem muitas vezes dividir Peraí, paizinho, tá terminando. Se um ficar um dia e o outro ficar o outro, é um acordo entre o casal. Então não tem certo e errado, tem o que é interessante para vocês quanto casal. A única coisa que está errada é aquele pai que não assume a atitude de pai, que não quer dar um banho, que não quer trocar uma fralda, que vê a mulher lá descabelada e não pergunta, amor, como eu posso lhe ajudar, né? Então, isso é que está errado. Mas se ambos estão conversando, se ambos têm tarefas divididas, então isso é o correto para vocês. Conversem, tudo é a base da conversa. Não queira que o outro, ele me viu estressada e não me ajuda. Gente, fala, explica, conversa, vai sempre resolver. Quando eu entendi isso, minha vida mudou, minha vida se transformou. Então, lá em casa a gente sempre conversa muito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? A gente vai encerrar por aqui porque o Gustavinho também... Tchau, galera! Já tá querendo ir, né, filho? Quero agradecer a participação de Paulo e de Gustavinho. Nós que agradecemos daqui participando do canal Mamãe na Prática. Daqui, ó. Isso é vida real. E eu quero dizer pra você o seguinte, galera. Vale a pena, tá bom? Depois do aperreio que vai passar, nas dificuldades, vai valer a pena quando você ver seu filho lá. Bem saudável. Bem saudável, que isso é o mais importante. Beleza? Então, agradeço aí, Cíntia, e espero que eu possa ter ajudado. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Assista esse vídeo com o seu marido, chama ele para assistir com você, tá? Se ele é meio desligado no mundo da lua, principalmente. Muito obrigada por nos acompanhar até o final e até a próxima.